Obrigado a todos por terem tomado os vossos lugares, fazerem silêncio, obrigado. Damos as boas-vindas à reunião Vida e Ministério de segunda-feira na Braga Leste. Bem-vindos e é um prazer estarmos aqui todos juntos com os nossos amigos e irmãos neste dia frio, mas aqui está muito quentinho. Sintam-se à vontade para envolverem-se nesta excelente reunião que vamos ter. E vamos começar, como é habitual, com um cântico, e todos que puderem podem se colocar de pé para cantar. E vamos entoar o cântico número 42, que tem o tema A Minha Oração a Jeová. E de seguida o irmão Cristiano Barbosa fará a oração inicial. Obrigado, irmão Cristiano, por pedir a bênção para nós e também se lembrar dos nossos irmãos que estão a assistir no Zoom. Esperemos que possam estar connosco em breve também, dentro dos vossos possíveis. Esta reunião nós vamos falar sobre dois temas principais. Vamos falar primeiro sobre a oração, já começamos agora com o cântico, e vamos fazer uma autoanálise, como é que as minhas orações estão, o que é que revelam sobre mim. Mas a reunião também vai falar sobre decisões. Vamos ver como é que podemos tomar boas decisões no estudo bíblico de congregação e também num tema muito importante que nós temos que ter sempre atualizado, que é preparar-nos para uma emergência médica. Como é que podemos tomar boas decisões no que toca a esse campo? É o que vamos ver nesta reunião. E vamos já começar com o discurso dos tesouros da Palavra de Deus, ao cargo do irmão Joel Xavier, e o tema é: o que é que as minhas orações revelam sobre mim? Como se sente quando pensa que Jeová o conhece pessoalmente? Bem, se ouvíssemos Jeová dizer algo apreciativo sobre nós, o que diria? Bem, o que é que acha que ele diria sobre si? Já pensou nisso?
Bem, é possível nós sabermos, de certa forma, por meditar em 2 versículos da leitura desta semana. Pode ajudar-nos. O livro de 1 das Crónicas, conforme sabemos, começa com genealogias, portanto, uma descrição de descendências, e uma sentinela diz o seguinte: ocasionalmente, as genealogias incluem a menção de algo realmente notável sobre certas pessoas. Então, ilustrando, quando por vezes nós recordamos o passado, estão a passar vários, talvez, irmãos pela nossa mente e de repente paramos, vem um nome específico à nossa mente e como que sorrimos, talvez venha uma recordação especial desse irmão, uma boa lembrança. Então, de certa forma, também Jeová como que decidiu parar num nome. Lembrou-se de algo notável ao passar pela descendência de Judá. Esse nome era Jabés. Tudo o que sabemos está em 2 versículos. Vamos ler o primeiro, em 1 das Crónicas 4, versículo 9. Então, o primeiro livro das Crónicas, capítulo 4, e o versículo 9, diz o seguinte: Jabés era mais honrado do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, dizendo: foi com dores que o dei à luz. Então, seria uma dor física? Será que a mãe de Jabés teve alguma dificuldade no parto? Será que seria uma dor emocional, como não há aqui referência ao pai? Será que ela seria viúva, causando aqui, no dia do seu nascimento, algum lamento por ele não estar presente? Será que Jabés não teve pai, não conheceu o pai? Bem, a Bíblia não diz. O que diz, fala aqui dos irmãos, não é? Diz que Jabés era mais honrado do que os seus irmãos. Então, o que é destacado não era que Jabés era, por exemplo, financeiramente mais bem-sucedido do que os seus irmãos, ou mais popular do que eles. O que era destacado é que era um homem de boa moral, de reputação especial, de certa forma. Então, apesar da mãe ter sentido dor com este filho, tenha sido uma dor emocional, uma dor física, ela podia ter sentido muito orgulho neste seu filho. Mas mais importante, o que é que Jeová destacou de Jabés? Bem, nota agora o próximo versículo, versículo 10. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: quem me dera que tu me abençoasses e ampliasses o meu território, que a tua mão esteja comigo e me proteja da calamidade, para que não me cause nenhum dano. Então Deus concedeu-lhe o que tinha pedido. Então o que é que Jeová destacou deste homem de toda a sua vida? Uma oração. Então, mesmo que tenha sido uma longa oração, não sabemos, Jeová destacou algumas palavras da oração. Então o que é que Jeová diria de si? Bem, com base nestes versículos, provavelmente poderia dizer algo de que tenha já orado a Ele. Bem, por isso o tema que faz este tema de discurso é muito interessante. O que é que as minhas orações revelam sobre mim? E reparou na expressão que Jabés usou na oração? Ele disse: quem me dera. Então, quais são os nossos desejos mais profundos, os nossos interesses maiores? Quando é que nós dizemos aqui de dentro um quem me dera? Está a perceber? Então é isto, esta expressão denota isso. As orações revelam as nossas motivações, desejos mais íntimos, interesses, como costumamos dizer, o nosso verdadeiro eu. Então é por isso que Jeová aprecia tanto as orações e escuta-as com muita atenção. Então vamos ver 3 desejos que Jabés revelou apenas nestas pequenas palavras. Primeiro, ele diz: quem me dera que tu me abençoasses e ampliasses o meu território. Portanto, este pedido não tinha a ver com algo relacionado com ganância, com ambição, com Jabés querer terras e mais terras, nada disso. Não é aqui um pedido de um homem focado no que é material. A sentinela diz, que explica estes versículos, seu pedido sincero, diz lá, talvez estivesse mais relacionado com pessoas. Portanto, tendo um território maior, isso permitiria aumentar a descendência para que mais adorassem a Jeová. Conforme diz lá a sentinela, pode ser que Jabés estivesse a pedir que o seu território fosse ampliado de modo pacífico para que mais adoradores do verdadeiro Deus pudessem morar nele.
Muito interessante, não é? Então, costuma falar a Jeová sobre os seus alvos espirituais? Costuma falar a Jeová como pode ampliar o seu território, digamos assim? Por exemplo, talvez já tenha orado a ele sobre preencher uma petição para Betel, para a Escola de Evangelizadores, para o MA19, por exemplo, essa petição que envolve poder ter a possibilidade de participar em projetos teocráticos. Ou, por exemplo, quando escutamos agora um novo arranjo para os pioneiros auxiliares, pioneiros regulares, sabemos que muitos provavelmente já fizeram disto um assunto de oração, para ampliar o seu território. Então, o que é que estas orações revelam? Um forte desejo também de o irmão usar a sua vida plenamente para promover a adoração verdadeira. Então, como é que acha que Jeová escutou esta oração? Imagina o apreço que ele mostrou. Vejam um segundo desejo que Jabés mostra nesta oração, quando diz, quem me dera, e depois continua, que a tua mão esteja comigo. Então, como qualquer um de nós, Jabés teve dificuldades, desafios, lutas pessoais para vencer. Mas ele tinha forte fé de que Jeová o ajudaria com a sua mão. Então, esta expressão, que a tua mão esteja comigo, mostra que ele confiava individualmente, pessoalmente em Jeová. Ele tinha certeza que Jeová conhecia os seus problemas, os seus desafios e confiava que Jeová ia ter uma influência na vida dele e que o poderia ajudar. Então ele disse que a tua mão esteja comigo. Então todos nós temos as nossas lutas pessoais. Costuma orar sobre isso? Certamente que sim. Por exemplo, talvez precise de um trabalho que permita ter uma boa rotina espiritual para assistir às reuniões e, ao mesmo tempo, cuidar da família. Talvez deseje muito vencer um hábito impuro. Talvez queira esforçar-se a melhorar o seu casamento, o seu relacionamento com o cônjuge. Lutas pessoais. Então, quando oramos constantemente e intensamente sobre estes assuntos a Jeová, o que é que isto denota? Forte fé, forte desejo de agradar a Jeová. Imagina como é que Jeová aprecia e escuta esta sua oração, como Jabés. O terceiro, ele depois continua dizendo no texto, quem me dera que a tua mão me proteja da calamidade para que não me cause nenhum dano. Então Jabés aqui não pediu para o problema desaparecer. Ele não queria uma fuga rápida. Ele disse para que não me cause nenhum dano. Ele queria apenas proteger a sua espiritualidade e a sua relação com Jeová. Conforme diz a sentinela, que explica estes versículos, diz lá, orou para não ficar excessivamente triste ou desanimado, não para escapar de uma calamidade ou de um problema. Então pensa agora um pouco em nós. Quando lidamos com algum problema que parece não ter saída, se calhar já lidamos com ele há muitos anos, muito tempo. Costuma orar sobre isso? Certamente que sim, também. Então, nós também não procuramos uma saída à nossa maneira, talvez por falhar em algum princípio bíblico, passá-lo à frente, digamos assim. Então, o que é que nós fazemos? Pedimos sabedoria para lidar com a situação, forças para aguentar, perseverança para continuar, coragem para enfrentar. Então, o que é que isto revela sobre nós? Lealdade e um forte desejo de agradar a Jeová mais uma vez. Então imagina também como é que Jeová escuta esta sua oração. Outro exemplo, podemos usar a imagem que está no nosso manual. Quer ver essa imagem? Então esta imagem mostra, não é, uma querida irmã idosa com uma postura que denota muita devoção piedosa e ela está a orar fervorosamente pelos nossos irmãos que estão a ser, muitos deles que estão presos na Coreia do Sul. Se nós virarmos ao contrário a imagem, conseguimos perceber isso. Então, o que é que estas orações revelam sobre nós? Desejo de promover a adoração verdadeira na terra, não é? Amor pela inteira fraternidade dos irmãos. Então, as orações revelam muito sobre nós. Obrigado pela imagem. Então, como é que Jeová reagiu a esta oração de Jabés? Então, diz lá, concedeu-lhe o que tinha pedido. Então, Jeová autodenominou-se ouvinte de oração. Isto é muito significativo. Conforme Provérbios 15, versículo 8 diz lá, a oração dos justos é um prazer para ele. Ele não mudou.
Então Jeová aprecia cada oração que fazemos, cada frase que dizemos, cada palavra que usamos. Então continuemos a derramar o nosso coração a Jeová, como fez Jabés. Fale de tudo com ele. Alvos espirituais, lutas pessoais, desafios. Fale da sua relação com ele. Então, quando dizemos a Jeová o que mais desejamos, os nossos quem me dera, né? Como Jabés, Jeová nos conhecerá melhor e nos amará mais, muito mais. Portanto, acontecerá o que está no Salmo 145, 18. Jeová estará perto de todos os que o invocam com sinceridade. Obrigado, irmão Joel, por nos mostrar que é importante nós fazermos uma autoanálise às nossas orações e vermos a qualidade da nossa amizade com Jeová. Agora passamos para a parte das pérolas espirituais, onde os irmãos e irmãs sintam-se à vontade para darem os seus comentários, e esta parte estará ao cargo do nosso irmão Valdemar Lopes. Vamos considerar agora as pérolas que foram selecionadas para essa semana. E para isso pedimos para um leitor ler 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 10. Aqui, irmão Antônio, por favor. Agarenos e derrotaram-nos, passando a morar nas tendas que eram deles, em todo o território e leste e de Gileade. Obrigado, irmão, pela leitura. A pergunta para esse texto que acabamos de ler: como é que o relato da vitória dos israelitas contra os agarenos pode ajudar-nos quando passamos por problemas muito difíceis? Como que esse relato pode nos ajudar? A irmã Celine. Então vimos aqui que os israelitas ganharam a vitória, mas eles estavam significativamente em número muito inferior. Pelo visto, eles eram ao todo 44.760 e os que foram tomados cativos, só os que foram tomados cativos vivos, eram 100.000, portanto, fora todos aqueles numerosos que morreram. Portanto, realmente eram menos de metade, bem menos de metade, os israelitas. Mas eles venceram, porquê? Naturalmente, com a ajuda de Jeová. E tudo indica que eles realmente confiaram em Jeová, porque lá no versículo 20 diz que eles clamaram a Deus por socorro na guerra e ele se deixou suplicar a seu favor por confiarem nele. Portanto, eles confiaram em Jeová diante dessa grande dificuldade. Isso nos ensina que nós também, quando enfrentarmos grandes dificuldades na vida, precisamos confiar em Jeová e que vamos vencer. E houve uma frase muito bonita que eu gostei de um discurso do irmão William Malanfante, que ele disse: uma pessoa espiritual consegue ver cada novo desafio como uma oportunidade de confiar em Jeová. Se estivermos a enfrentar dificuldades, devemos nos concentrar no que conseguimos controlar e confiar em Jeová e na sua organização. Obrigado. Mais algum comentário? Irmã Maria? Também, como nos diz uma música, são mais os que estão connosco do que os que estão contra nós, e realmente é uma verdade. Nós, para o mundo, podemos parecer uma minoria, mas com Jeová do nosso lado, nós sairemos sempre vitoriosos. Isso. E parece que nós temos um grande número de inimigos nossos, né? O texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 17, ele vem falando sobre isso, né? Então, vamos para a segunda pergunta. Na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? Lá atrás, só estou vendo a irmã... No 4:10 percebemos que Jabés, por ter reconhecido a necessidade de ter um relacionamento com Deus por meio da oração, ele foi abençoado por Jeová e ele concedeu o seu pedido. Nós, como adoradores de Deus, devemos reconhecer na nossa vida que somos totalmente dependentes de Jeová e sempre devemos recorrer a ele em oração. Obrigado, irmão Luís.
Primeira das Crónicas 6:16, o 31 e o 32, quando os israelitas então eles celebravam festividades no santuário de Jeová, eles ouviam cantores e músicos da tribo de Levi. Perdão. E para os israelitas então eles poderem usufruir, aqueles cantores, aqueles músicos, eles tinham de ser bem organizados. Cada um deles tinha uma tarefa e em conjunto eles então enalteciam a Jeová. E nós podemos aprender muito com os levitas. Todos nós recebemos de alguma forma alguma designação. Devemos então estar dispostos a cumpri-la, ser responsáveis, ser organizados. O nosso objetivo é enaltecer a Jeová, dar o nosso melhor aos irmãos e nunca falhar com eles. Obrigado. Irmão Henrique? Crônicas, capítulo 6, versículo 33, vemos que Emá era neto de Samuel. E se formos ver o primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 5, percebemos que Emá era abençoado por Jeová e temia-o, ele era vidente de Jeová. Então, com isto, percebemos que Jeová não culpabiliza os descendentes pelos erros dos pais. No caso, não culpabilizou Emá pelo erro do seu pai, que era Joel. Ou seja, nós podemos ter uma boa relação com o Criador, mesmo que os nossos pais não tenham tido essa relação. A família em que crescemos não define quem nós somos. Jeová olha para as pessoas individualmente e somos nós, cada um de nós, que decide ou não adorar a Jeová. Irmã Dulce. Achei interessante que o capítulo 6, por 41 vezes, fala sobre lugares de acampamentos, mas também as suas pastagens. Bastava apenas dizer os lugares de acampamento e não citar as pastagens. Mas as pastagens eram preponderantes na nação de Israel, porque boas pastagens faziam bons animais, por sua vez, bons animais davam boa carne, bom leite, boas peles, até bons sacrifícios para Jeová, e toda a nação era forte. Ora, o que é que isto me ensina? Que não basta eu ser testemunha de Jeová ou estar aqui no Salão do Reino para ser espiritualmente forte. É necessário ter um bom pasto, ou seja, alimentar-me bem em sentido espiritual, por meio de estudo e meditação da Palavra de Deus. Obrigado, irmã Graça. Irmã Graça aqui na frente. O 5:1 menciona que Rúben profanou o leito conjugal do seu pai e daí perder a primogenitura. Então, isto nos ensina que se profanarmos de algum modo o nome de Jeová, também perderemos o privilégio de entrar no novo mundo. Ok. O irmão José Ernesto. Eu vou voltar ao versículo que a irmã Graça destacou sobre Rúben, o primogênito de Israel. Ele, por cometer imoralidade, perdeu o direito à primogenitura, apesar de não ter perdido o direito a ser ascendente do Messias, mas toda a tribo de Rúben ficou prejudicada por causa de um ato imoral do seu cabeça, porque nenhum elemento da tribo de Rúben tornou-se juiz, profeta ou líder de Israel, como deveriam todos ter sido, porque ele era o primogênito. Isto mostra que a imoralidade destrói tudo à sua volta, prejudica a amizade, choca as pessoas. Isto é uma motivação para eu ficar muito longe desse tipo de pecado. Irmã Cristina. Às vezes pensamos que a genealogia é uma lista de nomes, mas é muito mais. Às vezes esclarece aquilo que nós, de outra forma, não entendíamos. Se nós vamos a 1 de Samuel 2, 11 e 18, diz lá que Elcana e Samuel eram de Efraim. Mas, se formos a 1 Crônicas 6, do 18, 19, 26 e o 27, mostra lá a genealogia dos levitas e mostra que Elcana e Samuel eram de Levi. Ora, o que é que isso nos indica? Que realmente eles eram levitas e não de Efraim. Para entendermos, podemos pensar alguém que é carioca. É alguém que pode ser alguém que não nasce no Rio de Janeiro, mas que morou durante muito tempo no Rio de Janeiro. Foi o que aconteceu aqui com Elcana, da tribo de Efraim. Morou muito tempo em Efraim, daí era identificado como efraimitas, mas na realidade ele era descendente da tribo de Levi. Obrigado. Último comentário, irmão
favor. Eu gostava de destacar mais uma vez um texto que já falámos hoje, que foi a 1 Crónicas, capítulo 4, 9 e 10, desta bonita e fervorosa oração de Jabez. E, de facto, ele orou com bons motivos. Ele orou para que o processo pacífico de aumento de território, para que ele pudesse acomodar mais pessoas tementes a Deus ali. Nós também podemos usar esta oração fervorosa também para aplicar no ministério. Não é? Nós podemos, por exemplo, orar a Jeová para que nos ajude a encontrar ou dirigir um estudo bíblico, mas para isso não podemos ficar em casa. Temos que sair, fazer revisitas eficazes e Jeová certamente nos abençoará com o estudo bíblico. Obrigado, eu quero agradecer a todos, porque tem mais aí querendo participar, mas infelizmente a hora não permite. Obrigado a todos pelos comentários e aqueles que levantaram a mão e não conseguiram comentar. Obrigado, irmão Valdemar, e a todos os 13 irmãos que participaram. Obrigado por todos os comentários. E vamos ter o alvo de 20, no mínimo, 20 comentários para a próxima. Vamos tentar. Agora seguimos com a nossa reunião para a leitura da Bíblia e quem quiser acompanhar o nosso irmão José Carlos para a segunda sala, esteja à vontade. E aqui vamos prosseguir com a leitura da Bíblia, está ao cargo do irmão Fernando Ferreira, e ele vai ler o relato do primeiro livro de Crónicas, o capítulo 6, e os versículos 61 até ao 81. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades da família da meia tribo de Manassés. Os 10 sunitas, segundo as suas famílias, receberam 13 cidades da tribo de Isacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés em Bassá. Os meraritas, segundo as suas famílias, receberam por sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulão. Assim, os israelitas deram aos levitas estas cidades e as suas pastagens. Da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, deram, por sorte, as cidades mencionadas por nome. Algumas das famílias dos coatitas receberam como seu território cidades da tribo de Efraim, receberam as cidades de Refúgio, Siquém e as suas pastagens. Na região montanhosa de Efraim, também Gezer e as suas pastagens, Jocmeão e as suas pastagens, Bet-Aron e as suas pastagens, Aijalon e as suas pastagens, e Gat-Rimão e as suas pastagens, e da meia tribo de Manassés, Aner e as suas pastagens, e Belião e as suas pastagens. Estas cidades foram dadas aos restantes das famílias dos coatitas. Os 10 sunitas receberam da família da meia tribo de Manassés, Golá, em Bassá e as suas pastagens, Asterote e as suas pastagens, e da tribo de Isacar, Quedes e as suas pastagens, Daberat e as suas pastagens, Ramote e as suas pastagens, e Anem e as suas pastagens, e da tribo de Azer, Massal e as suas pastagens, Abadão e as suas pastagens, Ucoque e as suas pastagens, e Riob e as suas pastagens, e da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, e as suas pastagens, Amon e as suas pastagens, Kiriatim e as suas pastagens. O restante dos meraritas receberam da tribo de Zebulão, Rimon e as suas pastagens, e Tabor e as suas pastagens, e da tribo de Ruben, na região do leste do Jordão, perto de Jericó. Eles receberam Bezer, no deserto, e as suas pastagens, Jaaz e as suas pastagens, Quedemote e as suas pastagens, Meafat e as suas pastagens, e da tribo de Gade, Ramote, em Gileade e as suas pastagens, Maanaim e as suas pastagens, Esbom e as suas pastagens, e Jazer e as suas pastagens. Que fez para nós.
Gostámos muito da maneira como a fez. Não era uma leitura fácil, tem muitas palavras repetidas, que às vezes podemos pensar que é fácil, mas não, tinha muitos nomes complicados e tudo, mas o irmão Fernando fez uma leitura fluida, não é? Não andou aos solavancos, como um carro com pouca gasolina, não, foi fluido, e vemos bem que o irmão Fernando também treinou bastante, porque o ponto a trabalhar é falo de forma natural, e nós conhecemos o irmão Fernando e vemos que houve esforço em dar intuação aqui à leitura. Apesar que a leitura não tinha nenhumas falas de personagens diretas, não é? Assim, pontos de exclamação, pessoas a gritar ou a chorar, mas viu-se que houve aqui um esforço sincero em fazer esta intuação numa leitura que era difícil de fazer. Portanto, obrigado, irmão Fernando, pelo esforço que fez para nós e por treinar bem esta leitura para nosso benefício. Empenhe-se no ministério e vamos ver o contacto inicial baseado na conversa sobre a Bíblia e está ao cargo da irmã Beatriz Firmino com a irmã Patrícia Xavier. Vamos ouvir. Olá, boa noite. Meu nome é Beatriz, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Olha, eu vou ser bem breve, porque além do mais o autocarro pode estar a chegar. Então, eu aproveitei essa noitinha para fazer uma pergunta às pessoas e gostaria muito de ouvir sua opinião. Hoje as pessoas, elas oram muito a pedir paz. Então, na sua opinião, será que Deus ouve nossas orações? Assim, eu tenho dúvidas. Tem acontecido tanta coisa má. Eu acho que a oração é perda de tempo. E, sinceramente, nem sei qual foi a última vez que me senti motivada a orar. Olha, eu te compreendo. Porque, além do mais, eu conheço muitas pessoas que têm a mesma opinião que a sua. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos ajuda a entender como o próprio Deus encara a oração. Eu vou ler para você aqui um texto bem pequenininho. É Salmos capítulo 65 e o versículo 2. Diz assim: Ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo. Percebeu como Deus é chamado aqui? Ouvinte de oração? Exatamente. E isso significa que Deus ele está aberto a ouvir nossos clamores de ajuda. Independente de quem somos, qual a língua que falamos, ou até mesmo nossa classe social. Olha, muito interessante. Nunca tinha visto as coisas dessa forma. Até porque é a primeira vez que estou a ver esse texto. Eu fico muito feliz que você achou interessante. Como eu disse, meu nome é Beatriz. Como você se chama mesmo? Patrícia. Então, Patrícia, eu vou te deixar uma pergunta, ainda referente à oração. A pergunta é, sobre que coisas nós podemos orar? Depois, se você me permitir, eu posso pegar seu contato e a gente conversa com mais calma sobre esse assunto. Pode ser? Tá bem, Beatriz, certo? Isso. Olha, tens que ser rápido então, porque o meu autocarro já está ali à frente. Tá, eu vou tá anotar bem? aqui rapidinho. Okay. Uma boa maneira para terminar a designação. Uma vez há uns anos atrás, uma irmã que já tinha passado o tempo, o comboio chegou, na altura onde se me punha alarme ainda. Obrigado, irmã Beatriz, pela boa designação que fez para nós. Gostamos muito da maneira natural com que falaste, com a irmã Patrícia, muito natural. Não é? E isso é bom ver, cativa mais a quem está a assistir e na pregação principalmente, quando falamos de forma natural, as pessoas ouvem com mais atenção. Isso foi muito bom. Também, como trabalhaste as perguntas, fizeste 3 perguntas, mas também num contacto inicial, 3 minutos, não dá para muito mais. E, portanto, fizeste a pergunta a seguir ao texto, que é muito importante, ver se a pessoa entendeu, ou se está atenta ao que estamos a dizer, percebeu o que é que Deus é chamado aqui, para a pessoa se expressar. Isso é muito importante. Obrigado também por usar as perguntas e também pela empatia. Compreendo o que está a passar. Também é bom. Gostamos de muitos pontos, mas são esses que temos para salientar também. Obrigado, Beatriz, pela boa designação que fez para nós. Vamos agora passar para a revisita, como responder à pergunta que a irmã Beatriz deixou. Vamos ouvir a irmã Sílvia Costa com a irmã Rita Matos. Tia, a minha
também pedi para te avisar que está um pouco atrasada. Eu faço companhia, eu hoje até saio mais tarde para as aulas. Eu espero, Rita, não há problema. E sabes, eu gosto muito da tua companhia. E deixa-me dizer-te que na semana passada gostei muito que assistisses ao estudo da tua mãe. Apreciei o teu interesse e até as questões que colocaste. Obrigada, tia. Eu realmente gostei muito de saber que Deus pode ser parecido a conversar com um amigo muito achegado. Que bom. Olha, enquanto espero pela tua mãe, posso mostrar-te na Bíblia sobre que coisas podemos orar? Podes, sim. Olha, queres ler 1 de João 5,14? Então, diz, e esta é a confiança que temos nele. Não importa o que pedimos, segundo a sua vontade, ele ouve-nos. Então, segundo aquilo que acabaste de ler, qual é a atitude com que devemos orar? Com confiança que Deus nos escuta. Exato. Mas reparaste que existe uma condição para Deus nos ouvir? Sim, aqui ele diz que temos que pedir segundo a sua vontade. Tia, o que é que isso significa? Bom, olha, se tu não estudares para um teste, seria justo pedires a Deus que te ajudasse a tirar melhores notas que os teus colegas que se esforçaram a estudar? Claro que não. Isso. De igual forma, Deus também não te vai ouvir se lhe pedires algo de uma forma egoísta. Não seria segundo a vontade dele. Ok, estou a entender. Mas eu posso orar a pedir ajuda quando tenho um problema? Claro que sim, podes orar a Deus sobre qualquer coisa que te preocupa e que esteja de acordo com aquilo que Ele aprova. Mas para conseguires isso, tens de conhecer bem a Deus para saberes aquilo que Ele aprova ou não. E a única forma de o conheceres bem é por estudares a Bíblia. Olha, eu gostava de te mostrar um vídeo, é muito pequenino, tem apenas 1 minuto e pouco, com o tema Por que estudar a Bíblia? Queres ver? Vamos ver? Sim, ok. Olha, notaste como é que a Bíblia nos pode ajudar, segundo aquilo que apreciaste no vídeo? Sim, então ela dá-nos a resposta a perguntas importantes sobre a nossa vida. Exato. E também te pode ajudar a ti, Rita, a desenvolver-se uma relação achegada com Deus. Ainda há pouco me dizias que gostaste muito de saber que orar a Deus pode ser comparado a conversar de uma forma íntima com um amigo. Hoje também já viste sobre aquilo que podemos orar, aquilo que Deus aprova. E pensa, gostavas de ter o teu próprio estudo da Bíblia? Olha, até gostava, mas esta fase dos testes agora está um bocado difícil, por isso se calhar deixávamos a fase passar e depois até podíamos combinar. Claro que sim. Olha, a tua mãe acabou de entrar. Também um bom término de uma designação. Chegou a tua mãe, vamos terminar. Obrigado, irmã Silvia, também pela boa designação que fez para nós, muito natural. E a irmã Rita também, as duas, isso ajuda também, prestamos atenção e agradecemos principalmente como enquadrou bem o cenário para a Rita, a irmã Rita, neste caso, para uma jovem, e até as perguntas que fez estavam bem enquadradas, isso também ajuda a ser uma boa designação. E gostamos muito de como usou o ponto a trabalhar na lição 14, destaca os pontos principais. É só os pontos principais, porque era uma revisita em poucos minutos. Se nós nos distraímos, é fácil irmos por aí além, porque o texto que leu falava lá, por exemplo, da confiança que temos em Deus. Eu começava a entrar aqui pelo tema da confiança, lá ia o tema da oração, embora, mas não. Focou-se no ponto principal. E aqui no terceiro ponto da nossa brochura Leitura e Ensino diz: deixe claro quais são os principais e diz escolha só os pontos principais que estejam relacionados com o tema e que consiga apresentar dentro do tempo. E foi mesmo isso que a irmã Silvia nos ensinou a fazer e fez. E muito obrigado. E também, como destacou também os pontos principais no final, quando resumiu, olha, hoje falamos sobre isto e sobre isto, na próxima, quando tivermos um tempinho, falamos sobre aquilo. Isto é ótimo para ajudar a reter as ideias. Obrigado, irmã Silvia e irmã Rita, como se prepararam para esta designação. Vamos agora ouvir o estudo bíblico ao cargo do nosso irmão Rubem Barroso e do irmão Cristiano Barbosa, baseado na lição 8, no resumo e no quadro do nosso livro. Bem, já estamos a entrar na fase final desta lição e vamos entrar no resumo. Então, resumindo, o que é que aprendeste que é possível neste estudo?
Olha, aprendi que posso ser amigo de Deus, Jeová. Além disso, ele também vai querer ser meu amigo, ajudar-me a ser esse seu amigo, o que também é bastante curioso isso, não é? E ele vai-me ajudar, lá está, a ser amigo dele. Olha que eu nunca tinha pensado nisso. É mesmo verdade o que acabaste de dizer. Jeová, como um verdadeiro amigo, quer ajudar as pessoas. E já que entramos neste campo, que Jeová quer ajudar as pessoas, podemos já passar para a revisão. E tem lá a seguinte pergunta: como Jeová ajuda os amigos dele? Olha, eu lembro-me do texto de Isaías 41:13, que esse passou a ser um dos meus favoritos. Diz lá que Jeová segura a sua mão direita e para não termos medo, que Ele nos irá ajudar. Quanto mais nós precisarmos, mais Ele estará lá para nos ajudar. Isso. Nós até podemos recorrer à imagem do ponto 6. Que tipo de amiga que é Jeová? Tu ao vês esta imagem, o que é que tu achas? Assim como mostra-nos a imagem, os amigos estão sempre prontos para ajudar quando nós precisamos. E Jeová faz exatamente isso. Ele vai nos ajudar quer nos bons momentos, quer nos maus momentos. Acredito sinceramente que Jeová vai ser um bom amigo. Isso mesmo. Eu gostei muito da tua resposta. Agora vamos passar para a segunda pergunta da revisão. Diz lá. Antes de fazermos a pergunta, nós até podemos ler o texto. Aqui em Isaías, capítulo 48, versículos 17 a 18. Queres ler? E depois eu faço a pergunta. Sim, sim. Assim diz Jeová, o teu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou o teu Deus, aquele que te ensino o que é melhor para ti, aquele que te guia no caminho em que deves andar. Como seria bom se prestasse atenção aos meus mandamentos. Então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Isso. Obrigado pelo texto. Então, a segunda pergunta da revisão: por que é que Jeová pede que os seus amigos façam mudanças na vida? Então Jeová pede-nos que façamos mudanças porque, como um bom amigo e nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece-nos, então sabe o que nós mais precisamos e como nós podemos ser mais felizes ainda. Isso. E relativamente à tua resposta, nós podemos ver o ponto 5. Na imagem, diz lá, mostra lá alguém mais experiente a querer ajudar alguém com menos experiência, um jovem. E tu, ao veres esta imagem, o que é que tu sentes sobre Jeová? Sinto que Jeová é um amigo que está atento e está pronto a dar bons conselhos. Isso mesmo. Essa é a resposta-chave. Vamos para a última pergunta da revisão. Achas que é muito difícil ser amigo de Jeová? Por que é que tu achas isso? Não, olha, o Jeová tem-se revelado uma pessoa bastante acessível e aberta para se conhecer. É como um Deus com estas qualidades, parece-me impossível ninguém querer ser amigo dele, não é? Acho que não só é melhor ser amigo de Jeová, é só mesmo quem não quiser. Isso mesmo, é mesmo. Tu vais ver que ao longo da tua vida e também ao longo deste curso bíblico que estás a ter, tu vais conhecer mais qualidades de Jeová e isso vai te motivar a chegar mais a dele. Eu ia-te propor um desafio. Esse desafio aparece aqui na parte final. Diz lá, tenta o seguinte: contar a um amigo alguma coisa que aprendeu sobre Jeová. O que é que achas? Eu não conto. Olha, eu tenho um amigo que é capaz de querer saber estas coisas que eu estou a aprender. Vou tentar falar com ele da próxima vez. Olha, se precisares de ajuda, podes contar comigo. Ok, obrigado. Tá bem? Obrigado também, irmão Rubem e irmão Cristiano, pela designação natural que fizeram para nós. Gostamos da maneira como o irmão Rubem deixou o estudante à vontade, falava para ele como um amigo. Podes contar comigo, como disse agora no fim. E também da maneira como elogiou o estudante. Gostei muito da tua resposta. É importante nós elogiarmos os nossos estudantes pelo esforço, às vezes por eles se expressarem, quando eles se expressam, e mostrem que têm o coração. Olha, obrigado por responder. Gostei muito disso que tu disseste, elogiá-lo, para motivar eles a continuarem a expressar-se. E gostamos também da maneira como trabalhaste os usos de recursos visuais. É claro que este livro é mais fácil, porque temos lá as imagens, mas para nós sabermos usar bem as imagens numa revisão, temos que ter preparado bem a lição, não é? Para depois sabermos o que é que vamos resumir ou naqueles pontos. O irmão Rubem preparou-se bem e usou as imagens e fez como tem na lição 9, no quadro final, na pregação, diz:
mostre à pessoa uma imagem ou uma fotografia e peça-lhe numa publicação e peça-lhe para explicar o que está a ver, exatamente como o irmão Rubem fez. Deixar o estudante exprimir-se. Obrigado, irmãos, pela boa designação que fizeram para nós também. Terminamos aqui esta secção. Empenhe-se no ministério. Obrigado por todos que participaram e prepararam essas boas designações para nós, para nos ensinar. Vamos agora entrar na terceira e última parte da nossa reunião, viver como cristãos. E esta parte é introduzida por um cântico, cântico 127. Sintam-se à vontade para se levantar, os irmãos no Zoom também, em casa, sintam-se à vontade de se levantar e cantar. Que tipo de pessoa devo ser? É o tema do cântico. Passamos agora à primeira parte da secção Viver como Cristãos e vamos ver como é que nós podemos estar prontos para uma emergência médica. Esta parte estará ao cargo do nosso irmão André Silva. Na verdade, a qualquer momento, devido ao imprevisto, podemos ter que recorrer às urgências de uma unidade hospitalar ou então ser alvo de uma intervenção cirúrgica. Visto que estes tratamentos podem envolver o uso de sangue, faz sentido nesta ocasião recordar um princípio bíblico, uma ordem, um mandamento que Jeová decidiu partilhar com toda a humanidade. Ele está descrito em Atos capítulo 15, os versículos 28 e 29, e gostaríamos de relembrar nesta altura por ler estes dois versículos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós próprios não vos impor nenhum fardo além destas coisas necessárias, que persistam em abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente destas coisas, prosperarão. Saudações. Então Jeová decidiu partilhar com todos nós este desejo que ele tem. E nós, porque o respeitamos e amamos muito, a ele e à sua palavra, decidimos voluntariamente nos sujeitar a esta lei divina, visto que nós entendemos que Jeová sabe o que é melhor para nós. Mas fazemos isto de forma voluntária, envolvendo a nossa própria consciência. Portanto, quando obedecemos a esta lei,
Mesmo quando estamos perante uma emergência, nas urgências de um hospital ou na perspectiva de uma cirurgia eletiva, não o fazemos porque o nosso pai, o nosso instrutor ou os anciãos na congregação nos disseram para obedecer. Fazemos-lo porque transferimos estas palavras da Bíblia para o nosso coração e tornamos nossa esta convicção pessoal. Por isso, em virtude desta necessidade, todos nós sentimos a necessidade de nos prepararmos para isso. Ora, tomamos esta resolução no nosso coração, mas decidimos também, e visto que em algum momento vamos ter que partilhá-la com outras pessoas, também colocar isto por escrito. Então, esta forma de testemunhar a nossa decisão, de a tornar pública, é muito vantajosa. Então, o que é que nós devemos fazer para nos preparar para estas emergências? Bem, o Manual de Atividades dá aqui algumas orientações sobre o que devemos fazer. Bom, e o primeiro ponto, naturalmente, vai para a necessidade de nós orarmos a Jeová. Aliás, isto já é uma coisa que nós fizemos há muito tempo. Nós, quando nos dedicamos a Jeová, aceitamos esta lei para a nossa vida. Mas nós queremos renovar regularmente a nossa determinação de obedecer a este mandamento. E a seguir, então, preenchemos aquilo que são os documentos atualmente que nós usamos para defender a nossa determinação. Então fala aqui de dois: diretiva antecipada de vontade, ou vulgarmente conhecido como o testamento vital, que é uma provisão legal, jurídica, que no nosso país existe para que qualquer cidadão coloque por escrito o seu desejo até de fim de vida. Esta diretiva antecipada de vontade deve ser entregue junto das entidades competentes e assinada no local perante um funcionário governamental que irá, sem dúvida, aceitar esta nossa determinação. Podemos também, e é sugerido pela organização, acompanhar ou fazer parte, como parte integrante desta diretiva antecipada de vontade, o cartão DPA, que ainda continuamos a usar, e este cartão podemos anexá-lo como parte integrante da nossa diretiva antecipada de vontade, visto que nós aqui também podemos colocar a nossa própria vontade de uma forma mais específica. E podemos também usar este cartão para nos continuar a acompanhar na carteira, como tem sido feito até agora. Portanto, isto faz com que haja vantagens em preencher estes documentos, incluindo a DAVA, ou Diretiva Antecipada de Vontade, ou Testamento Vital, se preferirem. Um bom exemplo disso é se, por exemplo, estamos de férias no Algarve, temos uma emergência médica, temos que ir a um hospital, não estamos junto do nosso médico de família, mas, visto que qualquer médico em Portugal pode ter acesso a este documento, então, o Algarve, bem longe daqui, então o médico pode ter acesso aos nossos dados e às nossas decisões. Portanto, há muitas vantagens em ter por escrito esta nossa determinação. Um outro aspecto tem a ver com o facto daqueles casais que passam pelo momento belo de ter um filho. No entanto, a gravidez pode acarretar dificuldades, especialmente para a irmã. Então aqui a sugestão é, se estiver grávida, pedir aos anciãos o formulário Informação para Grávidas S401. Este formulário foi preparado para dar bastantes orientações com base em princípios bíblicos e também em publicações do escravo fiel e prudente. Por exemplo, o que poderia acontecer caso a mulher sofresse de hemorragia pós-parto. Este não é um problema muito frequente, mas quando acontece é muito complicado mesmo, porque a vida fica em risco, inclusive muitas vezes do bebê. Então, o que fazer? Bom, este formulário dá boas sugestões para aplicar. E um terceiro aspecto tem a ver também com aquilo que nós podemos fazer quando vamos fazer uma intervenção cirúrgica e precisamos de ficar internados num hospital. Um aspecto muito importante salientado aqui é a necessidade de nós informarmos no hospital que desejamos receber
a visita de um ministro das Testemunhas de Jeová. Às vezes alguns irmãos talvez fiquem um bocado relutantes, porque o nome que é dado pelos hospitais é assistência espiritual. E por vezes alguns irmãos ficam na dúvida se realmente serão visitados por um ancião ou por um membro de outra confissão religiosa. Não. Este é um arranjo, é uma provisão muito amorosa que deve ser pedida. E a verdade é que a experiência mostra que quando os irmãos solicitam, e isto já aconteceu aqui na nossa cidade, então não só eles pedem o nome do ministro religioso que o paciente quer receber, e até pedem o número de telefone e logo a seguir contactam esse ministro e dizem, olha, foi solicitada a sua visita aqui no hospital. Portanto, irmãos, estas provisões devem ser usadas para nos apoiar. Como é que os anciãos podem ajudar? Normalmente os superintendentes de grupo estão na linha da frente para ajudar os publicadores neste campo. Mas há uma coisa que eles não vão fazer em circunstância alguma. É tomar a decisão por si. Cada um, como diz a Bíblia, leva a sua própria carga. Gálatas 6,5 assegura-nos disso. E Romanos capítulo 14, versículo 12, também diz que cada um prestará contas a Deus. Portanto, os anciãos prestam contas de si próprios a Deus. Naturalmente que não influenciam ninguém a tomar as suas decisões. E agora, como é que a CLH pode ajudar? Bom, na semana de 2 de janeiro, nós recebemos um anúncio em que houve um ajuste neste ponto, relativamente à informação contida aqui no Manual de Atividades. Então, até agora, a CLH normalmente era usada só em emergências. Mas, a partir de agora, o incentivo é os publicadores procurarem a ajuda da Comissão de Ligação Hospitalar para escolherem um médico competente e cooperador, seja para si mesmos ou para os seus filhos. Isto deve ser feito o mais cedo possível e em qualquer situação que exija um internamento hospitalar, uma cirurgia ou outros tratamentos médicos, como, por exemplo, um tratamento oncológico. Devem contactar a Comissão de Ligação Hospitalar, mesmo quando parece que a situação não irá envolver a questão do sangue. Portanto, se isto acontecer, por favor, dirija-se a um ancião, normalmente o suplente de grupo, que poderá ajudá-lo a ter o contacto de um irmão da Comissão de Ligação Hospitalar para poder receber também orientações e apoio neste sentido. Mas a verdade é que temos vindo a falar e talvez alguns coloquem a questão, mas isto resulta mesmo? Amorosamente, o Scraffiel é por dentro, providenciou um vídeo com casos reais. Vamos ver esse vídeo agora. Foi tudo muito rápido. Como eu perdi muito sangue, toda a gente pensava que a minha vida estava em risco e que eu precisava de uma transfusão. Os médicos estavam a falar de tratamentos que eu desconhecia. Só me passavam perguntas pela cabeça. Já ouvi falar disto? Sei o que isto é? Já li sobre o assunto? A médica explicou que ia ser uma cirurgia complicada e que, por eu não aceitar sangue, iria tornar-se mais difícil. Nós amamos a vida e, em qualquer situação médica, queremos o melhor tratamento possível. Mas também queremos respeitar o Criador da vida e o que ele diz sobre o sangue. Ele falou sobre isso pela primeira vez com a família de Noé. Depois do dilúvio, Deus disse-lhes que podiam comer animais, mas acrescentou: só não comam a carne do animal com a sua vida, o seu sangue. O sangue representa a vida e não pode ser mal usado. Deus repetiu esta lei ao antigo Israel com estas instruções: não o comas, deves derramá-lo na terra como se fosse água. Os cristãos do primeiro século também receberam orientação para persistirem em abster-se de sangue. As testemunhas de Jeová continuam a obedecer a essa ordem, mas às vezes pode ser um desafio perceber como essa ordem se aplica aos tratamentos que existem. O sangue pode ser separado em 4 componentes principais: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma.
Nós abstemos-nos de sangue por recusar uma transfusão de sangue total ou de algum destes 4 componentes. Como é que um irmão conseguiu abster-se de sangue durante uma emergência? Quando a questão é o sangue, nós temos de estar preparados. Foi o que eu fiz. Pesquisei sobre o assunto e orei a Jeová para que eu pudesse entender os seus pensamentos e obedecer-lhe. Depois, pus a minha decisão por escrito. Eu nunca imaginei ter um acidente assim. Estou muito grato a Jeová por ele me ter ajudado a entender todas estas coisas. E por causa disso, eu fui capaz de tomar e de me apegar a uma decisão para lhe agradar. As frações de sangue são extraídas dos 4 componentes principais do sangue, mas a Bíblia não dá orientações específicas sobre como usar estas frações. Por isso, aceitar ou não é uma decisão pessoal. Alguns acreditam que uma pequena fração já não é sangue. Outros acham que não devem usar nada que venha do sangue. Como é que uma irmã conseguiu decidir que medicamentos com frações de sangue podia ou não aceitar? No meu caso, na questão das frações, o desafio foi descobrir o que é que eu realmente sentia sobre o assunto e decidir por mim própria o que é que eu iria ou não aceitar e porquê. O que está em causa é a nossa relação com Jeová e termos uma consciência limpa perante Ele. É uma decisão que ninguém poderia ter tomado por mim. Tive de deixar claro ao meu médico que eu nunca iria aceitar sangue nem nenhuma das suas 4 partes principais. E também lhe expliquei que medicamentos e tratamentos eu estava disposta a aceitar. O que é que os cristãos devem perguntar-se sobre procedimentos médicos que usam o seu próprio sangue? E se uma parte do meu sangue for desviado para fora do meu corpo e o fluxo de sangue for interrompido durante algum tempo? Será que a minha consciência me permite encarar esse sangue como ainda fazendo parte de mim, não exigindo que seja derramado na terra? E se durante um procedimento médico, parte do meu sangue for retirado, modificado e recolocado ou aplicado no meu corpo? Será que isso ia incomodar a minha consciência ou posso aceitar esse procedimento? Estou ciente de que ao recusar todos os procedimentos que usam o meu próprio sangue, estou a recusar fazer análises ao sangue, hemodiálise e o uso da máquina coração-pulmão? Como é que uma irmã se certificou de que a sua decisão não incomodava a sua consciência? A minha médica falou-me de um procedimento alternativo eficaz. Eu já tinha ouvido falar, mas pedi-lhe que me desse mais pormenores para eu ter a certeza que a sugestão dela não ia contra a minha consciência. Por isso fiz disso um projeto de estudo pessoal. Também pedi a uma amiga madura que me ajudasse a entender toda esta informação. Tomei a minha decisão de consciência limpa e sei que agradei a Jeová. O que pode fazer antes de tomar uma decisão sobre o sangue? Ore por sabedoria e Espírito Santo. Medite no que a Bíblia ensina e informe-se sobre os tratamentos médicos que lhe sugerirem. Se precisar, peça ajuda para perceber as opções. E, finalmente, escreva a sua decisão. Jeová sabe o que é melhor para nós. E quando a nossa obediência é testada, Ele não quer que nos sintamos sozinhos. Ele quer ajudar-nos. Quando aceitamos a sua ajuda e mostramos respeito pela vida, poderemos viver para sempre com saúde perfeita num paraíso na Terra. Temos agora uma questão para levantar. De acordo com o vídeo, como é que se pode preparar para uma emergência médica que envolve o uso de sangue? Irmã Débora, por favor. O vídeo falou de alguns passos muito simples e básicos que podemos tomar. Ele falou de primeiro orar por sabedoria e Espírito Santo, depois falou também da importância de nós meditarmos no que a Bíblia ensina e também informar-nos sobre os tratamentos que nos sugerirem. Isto é muito importante para nós conseguirmos trabalhar a nossa consciência junto com os princípios bíblicos. E também, se por acaso houver algumas coisas, alguns tópicos difíceis de entender, podemos pedir ajuda médica, podemos pedir ajuda a algum amigo que consiga perceber os procedimentos para conseguirmos
medir bem se vai contra a nossa consciência ou não. E, por fim, pôr por escrito a nossa decisão. Obrigado, irmã Débora. Também o irmão Moisés. E nos 3 casos vemos o quão importante o estudo pessoal é. É uma decisão, lá está, pessoal, que ninguém pode tomar por nós. Podemos pedir ajuda, conselhos, mas a decisão final será sempre nossa. Ou seja, o estudo pessoal, para meditarmos na matéria, toda a pesquisa envolvente, a oração com Jeová, todo esse conjunto é primordial para tomar essa decisão. Obrigado, irmão Moisés. Um aspecto muito importante que nós vimos no vídeo é que, mesmo em circunstâncias de emergência, embora nós tenhamos tudo por escrito, mas quem tem que falar somos nós. Portanto, apesar de termos um documento escrito que é juridicamente válido, ainda assim é natural que as equipas médicas esperem que nós possamos expressar de viva voz as nossas convicções. Por isso também isso exige preparação. Portanto, irmãos, quando consideramos com preparação este assunto, sem dúvida que conseguimos preservar a nossa consciência e a nossa obediência a Jeová. Muito obrigado, irmão André, pela maneira como desenvolveu este tema e, sem dúvida, nos lembrou de quão importante é termos esta matéria bem estudada e decidir bem o que é que a nossa consciência permite ou não neste assunto. Passamos agora para o estudo bíblico de congregação, ao cargo do nosso irmão Paulo Oliveira, e o leitor será o irmão Rubem Branco. Sem dúvida, todos nós estamos apercebidos de que precisamos tomar boas decisões, não é? E acabamos de ver um dos muitos assuntos em que precisamos tomar boas decisões. Mas as boas decisões são tomadas em toda a nossa vida, não é? Todos os dias temos que tomar decisões, umas mais importantes, outras menos importantes, mas a vida é feita de escolhas e opções e nós temos que as saber tomar. Por isso hoje vamos falar uma vez mais sobre como podemos tomar boas decisões. Vamos desde já passar à leitura do parágrafo introdutório, bem como os 2 parágrafos da pergunta 1. Vamos convidar o irmão Rubem. Todos nós precisamos de tomar decisões. Algumas delas podem fazer uma grande diferença na nossa vida e afetar a nossa amizade com Jeová. Por exemplo, talvez tenhamos de decidir onde morar, como ganhar o sustento, ou se nos vamos casar ou não. Quando tomamos boas decisões, temos uma vida mais feliz e agradamos a Jeová. Antes de tomar uma decisão, ore a pedir ajuda de Jeová e veja o que a Bíblia diz sobre o assunto. Em algumas situações, Jeová dá uma ordem clara. Nesse caso, a melhor decisão que pode tomar é obedecer a essa ordem. Mas e se na Bíblia não existir uma ordem direta a dizer o que tem de fazer? Ainda assim, Jeová vai guiá-lo no caminho em que deve andar. Como? A Bíblia tem princípios que podem ajudá-lo. Princípios bíblicos são verdades da Bíblia que nos ensinam o que Jeová pensa sobre certos assuntos. Às vezes, nós descobrimos o que Deus pensa quando lemos um relato da Bíblia. Quando entendemos como Jeová se sente, tomamos decisões que lhe agradam. Obrigado. Então, para a primeira pergunta, temos aqui um texto para ler. Provérbios 2, 3 a 6. E vamos pedir alguém na assistência. Ora, temos no Zoom o Tiago ou a irmã Fátima, por favor. Além disso, se clamares pelo entendimento e ergueres a voz a pedir discernimento, se persistires em procurar estas coisas como a prata e continuares a buscá-las como a tesouros escondidos, então entenderás o que significa temer a Jeová e encontrarás o conhecimento de Deus, pois é Jeová quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Obrigado, Tiago. Como pode usar a Bíblia para tomar boas decisões? É a pergunta para os 2 parágrafos.
Como pode usar a Bíblia para tomar boas decisões? Ora, muito bem. Vamos pedir ao irmão Mariel. Aqui falo de duas formas. A primeira é obedecer diretamente a uma ordem dada, a uma ordem clara que Jeová dá. E a segunda forma é quando há os princípios, que não tem uma ordem, uma decisão, uma ordem muito clara. Então, o que temos que fazer? É entender a Bíblia, ler a Bíblia, entender sobre aquilo e fazer aquilo que seria de agrado para Jeová. Muito bem. Como encaixamos aqui este texto de Provérbios 2, 3 a 6? Como podemos aqui encaixar este texto? E o irmão Júlio? Porque fala sobre buscar como a prata e o ouro. A gente tem que ter em mente que essas são coisas muito importantes que a gente deve levar em consideração diariamente na nossa vida. Isso. Buscar a prata e o ouro. Irmã Graça. A primeira coisa que podemos fazer é orar a Jeová, pedir uma decisão certa para lhe obedecer. Isso. Como aqui diz, pedis entendimento, ergues a tua voz, pedir discernimento, é isso que nós devemos fazer, orar a Jeová. Isso. E se procurarmos, como disse ali a irmã Filipa ainda, o texto aborda a oração, a procura e a pesquisa da Bíblia e também a meditação, quando diz no versículo 5, que diz que entenderás o que significa. Ora. O entendimento só vem após meditarmos naquilo que já pesquisamos. Muito bem. Portanto, entendendo, vamos conseguir tomar boas decisões. Vamos passar aos parágrafos que, para a segunda pergunta. Irmão Rubem, por favor. A Bíblia diz: quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Isso significa que, antes de tomar uma decisão, precisamos de parar e pensar em tudo o que está envolvido. Pergunte-se: que princípios da Bíblia se aplicam neste caso? Será que esta escolha vai dar-me paz mental? Como é que a minha decisão vai afetar outros? E o mais importante, será que esta escolha vai deixar Jeová feliz? Jeová tem todo o direito de nos dizer o que é certo e errado. Quando conhecemos bem as leis e os princípios de Jeová e estamos decididos a obedecer-lhes, a nossa consciência fica bem treinada. A consciência é a capacidade que temos de perceber se uma coisa é certa ou errada. Uma consciência treinada vai ajudar-nos a tomar boas decisões. Muito bem, muito obrigado, irmão Rubem, pela leitura. Pergunta 2. O que é que você deveria levar em conta antes de tomar uma decisão? Vamos pedir aqui à jovem irmã Gabriela. Então, como indica Provérbios 14:15, antes de tomar uma decisão, devemos medir com prudência todos os passos que vamos dar. Ou seja, devemos analisar todas as opções possíveis, analisar cada uma delas à luz dos princípios bíblicos e meditar em como essa decisão afetará a nós e outras pessoas e se essa decisão deixará Jeová feliz ou não. Muito bem, muito bem. Ainda irmão Joel, por favor. O segundo parágrafo também nos ajuda e nos lembra a importância de usarmos a nossa própria consciência. Então aqui também queremos ajudar os nossos estudantes a desde já levarem isto em conta, usar a nossa consciência por conhecer bem a palavra de Deus, respeitá-la e agir em conformidade com o que ela nos permite fazer, digamos assim. Muito bem. Portanto, uma boa consciência ajuda-nos a tomar boas decisões. Muito bem, baseado em princípios da Bíblia. Já aqui vimos muito isso. Vamos passar agora ao ponto 3 e ver como é que os princípios da Bíblia, nossa consciência, nos ajudam a tomar estas boas decisões. Ora, o ponto 3 é: deixe a Bíblia guiá-lo. Vamos olhar aqui para este discurso e depois vamos fazer estas 3 perguntas que estão aqui. Vamos ouvir o primeiro vídeo. Algumas não têm grande importância, mas outras decisões são muito importantes na nossa vida.
E ainda bem que somos nós a tomar as nossas próprias decisões. Já pensou como é que seria a vida se não pudesse decidir nada por si próprio? Se alguém lhe dissesse a que horas tem de ir para a cama, que roupa vai vestir e que emprego é que vai ter? Bem, acho que nenhum de nós ia gostar disso. Jeová deu a cada um de nós liberdade de escolha, ou seja, o precioso privilégio de tomarmos as nossas próprias decisões. Mas já alguma vez pensou porque é que Jeová nos deu este presente? Porque é que Ele nos deu liberdade de escolha se sabia que nós podíamos fazer más escolhas? Uma das razões principais é o amor. Para nos poder dar a qualidade do amor, Ele também tinha de nos dar liberdade de escolha. São duas coisas inseparáveis. Não era possível ter uma sem a outra. Por exemplo, se eu programasse o meu computador para todos os dias às 2 da tarde me dizer: John, eu amo-te, tu és uma pessoa espetacular. Acho que eu não estaria bom da cabeça se pensasse: oh, que bom, o meu computador ama-me. Lá está. O amor só existe realmente se for uma expressão da liberdade de escolha. E será que Jeová definiu limites para a liberdade de escolha? Sim, ele disse quais eram na lei que deu à nação de Israel. E mais tarde Jesus repetiu-os em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. Ele disse-lhe: ama a Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, a nossa liberdade de escolha tem o amor a Deus e o amor ao próximo como limite. Por exemplo, repare no que as pessoas estão a fazer nesta imagem. Quer dentro do círculo, quer fora. A liberdade de escolha permite-nos fazer todas as coisas que vemos na imagem. Mas o amor a Deus e ao próximo leva-nos a rejeitar o que está fora do círculo e a fazer o tipo de coisas que está dentro do círculo. Para nos ajudar a não ultrapassar os limites, Jeová deu-nos um maravilhoso cérebro que inclui uma consciência. Mas Ele sabe que isso não chega. Foi por isso que Ele também nos deu os princípios bíblicos. Verdades básicas da Bíblia que nos ajudam a tomar boas decisões. E não estamos a exagerar se dissermos que esses princípios podem ajudar-nos em qualquer decisão que tenhamos de tomar. O nosso Criador Jeová sabe o que é melhor para nós. E Ele espera que tomemos decisões segundo os princípios bíblicos. Porque Ele sabe que quando fazemos isso, vamos sentir-nos mesmo muito felizes, satisfeitos e em paz com Ele e com as outras pessoas. Portanto, até aqui vimos que Jeová nos deu liberdade de escolha, ou seja, o privilégio de fazermos as nossas próprias escolhas. E que Ele também nos deu os princípios bíblicos, que são os limites das nossas escolhas. Mas tomar decisões difíceis exige que estejamos habituados a entender e a seguir os princípios bíblicos. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 1. E vamos ver como é que este versículo explica como é que nós tomamos decisões. Portanto, suplico-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a vossa faculdade de raciocínio. Então, será que estamos a usar a nossa faculdade de raciocínio para entender os princípios bíblicos? Por exemplo, as crianças fazem muitas perguntas. Mas será que alguma criança já lhe perguntou o que é que acontece se eu deixar cair uma bola? Um lápis? Um livro? Não, claro que não. As crianças sabem o que acontece quando largamos uma coisa. Ela cai ao chão. As crianças não precisam de uma regra para cada objeto. Elas percebem qual é o princípio. Qualquer coisa que largamos cai ao chão. E se um jovem de 18 anos lhe perguntasse: o que é que acontece se eu deixar cair esta caneta? Bem, é óbvio que ele não tem andado muito atento a princípios básicos da vida. Portanto, se prestarmos atenção aos princípios bíblicos, em pouco tempo vamos conseguir ver um padrão de amor a Deus e amor ao próximo.
E vamos saber o que é que devemos fazer sem precisarmos de uma enorme lista de regras para cada situação. Mas então como é que podemos treinar a nossa faculdade de raciocínio? Por prestarmos atenção quando lemos e estudamos a Bíblia. Nós não precisamos de regras sobre que filmes podemos ver, que músicas podemos ouvir ou que roupas podemos usar. Se estivermos atentos quando lemos a Bíblia, estamos a treinar a nossa consciência a usar os princípios bíblicos para podermos tomar essas decisões sem precisarmos de uma longa lista de regras. Muito bem. Então, primeira pergunta, o que é o livre-arbítrio? Vamos perguntar ali ao jovem Raul. Isso. A liberdade de escolha. Liberdade de tomarmos as nossas próprias escolhas. Muito bem. Porque é que Jeová nos deu o livre-arbítrio? Irmão Gonçalo. Aí. Uma das principais razões é por causa do amor, porque a gente não conseguiria amar Jeová se nós não tivéssemos essa liberdade. E foi como foi dito no vídeo, um robô pode falar quantas vezes quiser que ama alguém, mas nunca vai amá-lo. Muito bem. Muito interessante esta ligação. Agora, o que é que Jeová nos deu para nos ajudar a tomar melhores decisões? O que é que Jeová nos deu? Irmã Fátima, ao fundo. Ele nos deu princípios bíblicos para nos ajudar, a tomar nossas decisões. Muito bem. E ainda aqui, irmão Micael. E esses princípios ajudam-nos a limitar as nossas escolhas em função dos dois maiores mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Ou seja, para cada princípio podemos perguntar como é que ele se aplica ao amor a Deus e como é que ele se aplica ao amor ao próximo. Muito bem. Ainda a irmã Fernanda. Também nos deu uma consciência que devemos treinar segundo esses princípios bíblicos. Isso, não é? Os princípios bíblicos formam a nossa consciência, não é? E a nossa consciência ajuda-nos a tomar boas decisões. Muito bem. Então agora vamos ler Efésios 5, 15 e 16. Pedimos um leitor e já temos ali um jovem Onyx com a mão no ar. Vamos ouvir então. Assim, estejam bem atentos, para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o vosso tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Muito bem, obrigado, Onyx. Então, como é que nós podemos usar o nosso tempo do melhor possível para ler a Bíblia regularmente? Temos de ter por base este texto. Como é que nós podemos... Irmã Dulce, por favor. A tradução anterior, em vez de dizer usando, dizia comprando, todo o tempo oportuno. E esta expressão comprar significa trocar ou prescindir em troca de algo. E é isso que temos que fazer, certificar-nos das coisas mais importantes, porque se formos a ver ao fim de cada dia, nós não temos tempo para tudo. Então temos que colocar as coisas mais importantes à frente e então depois o tempo que resta podemos fazer algumas coisas que gostamos. E fundamental na nossa rotina espiritual, se sabemos sobre a Bíblia neste sistema de coisas, é a leitura da Bíblia diária, não regular só, mas diária. Muito bem, muito obrigado. Temos de avançar, vamos avançar para o ponto 4. Há aqui um vídeo que nós não vamos ter tempo para o ver, mas nós conhecemos bem, e com base na consciência, esta irmã teve um convite para ir a um casamento onde tinha de entrar numa igreja, não é? Para a celebração. Ou tinha, e agora? O que é que ela vai resolver? Então, o que é que ela fez para treinar a sua consciência e tomar uma decisão que agradasse a Jeová? Os irmãos lembram? O que é que esta irmã fez, irmã Elsa? Ela primeiro pediu ajuda a um casal de irmãos maduros que já tinham passado por uma situação semelhante, que a ajudaram a encontrar princípios bíblicos.
Então, depois ela, para entender bem esses princípios, ela foi estudar para conseguir perceber qual é o modo de Jeová pensar. Depois ela orou, fez pesquisa, meditou e depois tomou a decisão segundo a sua consciência treinada. Obrigado. Passamos para a próxima pergunta. Vamos ler Hebreus 5,14. Vamos pedir aqui ao jovem Luís Henrique. Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que, pelo uso, têm a capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Obrigado. Pedir a outros para tomarem uma decisão por nós pode parecer mais fácil, mas o que é que cada um de nós precisa de saber? Podemos basear também neste texto da Bíblia. É mais fácil pedir aos outros para tomarem decisões por nós. Irmã Débora. Este texto destaca a importância de nós, como pessoas maduras, conseguirmos distinguir entre o certo e o errado. Isto só conseguimos por treinarmos a nossa consciência à base de princípios bíblicos. Muito bem. O que pode ajudá-lo a treinar a sua consciência e a tomar boas decisões? Que ajudas é que temos? Irmão Ernesto. Aplicações da organização são um excelente barómetro que não decidem por nós, mas indicam-nos a direção e a leitura diária da Bíblia também. Muito bem, obrigado. Ponto 5. Respeite a consciência de outros. Precisamos também não só olhar para a nossa consciência, mas também para a dos outros. Porquê? Porque as pessoas tomam diferentes decisões baseadas na sua consciência e nós somos pessoas diferentes, logo o que uns acham que podem, outros se calhar acham que não podem, e nós não podemos julgar quando o assunto se trata de consciência. Então temos aqui um exemplo. Por exemplo, uma irmã que gosta de usar maquilhagens mudou-se para uma congregação onde muitas irmãs ficam incomodadas quando veem outras mulheres maquilhadas. Temos uma situação aqui. Romanos 15:1, vamos ler. A irmã dos santos, lá atrás, Elizabeth. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes e não agradar-nos a nós mesmos. Muito bem. Agora, 1 Coríntios 10, 23 e 24 também. Irmã lá ao fundo, Laurentina, faz favor. Ora, tudo é permitido, mas nem tudo é vantajoso. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Que cada um persista em procurar não a sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. Obrigado. Então, como é que podemos colocar em prática estes versículos quando estiver com uma pessoa que acha errado fazer uma coisa que a sua consciência permite, como é o caso desta irmã? Ora, vamos ouvir a Marcelina. Bem, se o que fazemos talvez venha a ofender a consciência de um irmão, como aqui no caso desta irmã, que gosta muito de usar maquilhagem, mas apercebe-se que outras irmãs se sentem incomodadas, então essa irmã, por amor às outras irmãs, vai mostrar consideração e talvez limitar na sua escolha de maquilhagem, talvez usar uma maquilhagem mais discreta, digamos assim, porque nós queremos, acima de tudo, nos preocupar mais com os outros do que com nós próprios. Portanto, embora estejamos no nosso direito, não é? Não estamos a fazer nada de errado, conforme disse o apóstolo Paulo em Coríntios, mas não está a ser vantajoso porque estamos a incomodar outros. Portanto, as nossas decisões devem levar em consideração também a consciência dos nossos queridos irmãos. Muito bem. Temos aqui ainda um outro exemplo, um irmão que
sabe que a Bíblia diz sobre que não é errado beber com moderação, mas ele decide não ingerir bebidas alcoólicas. É convidado para um jantar na casa de um irmão, mas ali percebeu que outros estão a beber. E então temos aqui dois princípios. Eclesiastes 7,16. Aqui a irmã Teresa à frente. Não sejas demasiado justo, nem excessivamente sábio, porque é que haverias de causar a tua própria ruína. Obrigado. Agora Romanos 14:1 e depois o 10 também, que o irmão Moisés à frente. Acolham um homem que tem fraquezas na fé, mas não façam julgamentos sobre opiniões divergentes. Mas porquê é que julgas o teu irmão? Ou porquê é que menosprezas o teu irmão? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Muito bem. Como é que você pode colocar em prática estes versículos quando estiver com alguém que faz uma coisa que incomoda a sua própria consciência? Agora estamos ao contrário, não é? Agora é a nossa que está a ser incomodada. Irmão António. Conforme diz o texto de Eclesiastes, não sermos excessivamente justos, então queremos analisar se nós estamos sendo muito justos, se estamos sendo muito rigorosos e querer impor a nossa consciência a outro irmão, não é? Por exemplo, aqui também em Romanos capítulo 14, versículo 1, quando diz não julgar sobre opiniões divergentes, então nós podemos ter uma opinião, mas o outro irmão tem o seu direito de ter a sua outra opinião, baseado na sua consciência, não vamos impor a nossa sobre a dele. Muito bem. Muito bem, temos aqui um quadro, o que deve fazer para tomar boas decisões. E temos aqui então as três fases. Primeiro, sempre e sempre a oração. Pedir a Jeová o seu Espírito para nos orientar. Não é? Baseado em Tiago 1:5, não é? Pedir orientação a Jeová. Depois, a pesquisa. Jeová já usou o seu Espírito para orientar o seu escravo, para nos dar artigos sobre milhentos assuntos. É uma questão de procurar. Tem de procurar, não é? Procurar nas profundezas. Não é? E, finalmente, meditar, pensar, não é? Refletir sobre aquilo que está a ler e como é que aquilo poderá ser útil para a decisão que precisa de tomar. Muito bem. Uma última pergunta agora na parte da revisão. Como pode tomar decisões que agradam a Jeová? É um resumo de tudo aquilo que já falámos praticamente nesta reunião toda. Irmão Domingos Faria. Uma maneira de tomarmos decisões portanto, que agradam a Jeová é termos, portanto, fazer um estudo da Bíblia, portanto, treinar bem a consciência com os ensinos, os princípios bíblicos, portanto, e aplicá-los. Portanto, uma consciência bem treinada pela Palavra de Deus pode nos ajudar a tomar boas decisões que agradem ao Senhor Jeová. Muito bem. Obrigado, irmãos. Acabou o nosso tempo. E que façamos boa preparação para o estudo da semana que vem. Obrigado, irmão Paulo, também, pela maneira como dirigiu o estudo à congregação e por nos deixar também alguns minutos adicionais para alguns anúncios mais tarde. Queremos agora recapitular a reunião de hoje. Os highlights, os pontos altos da nossa reunião foram dois principais sobre as orações. Se lêssemos uma oração nossa, escrita, como a de Jabez, que vimos hoje, o que é que ela diria sobre mim? 2 versículos, não é? Não foi uma oração extensa, mas disse muito sobre ele e sobre a condição espiritual dele. O que é que a minha oração diria sobre mim? Convém nós analisarmos como é que as nossas orações estão. Isso dirá também como está a nossa amizade com Jeová. E outro ponto também, temos de nos preparar muito bem para uma emergência médica e ter os nossos documentos em dia e também saber explicar bem a nossa fé quando nos for solicitado, porque vamos ter que saber explicar
E também usarmos a nossa consciência para isso e não a de outra pessoa, a nossa própria consciência para tomarmos as decisões sobre esse assunto. Na semana que vem também vamos ter pontos excelentes. Por exemplo, já alguma vez recebeu alguma designação que acha que não vai conseguir cumprir? É demasiado difícil, como é que eu vou fazer isto? Na próxima reunião vamos ver como é que Jeová nos ajuda a cumprir designações desafiadoras. Vamos estar atentos. E também, na semana seguinte, já vamos ver, foi hoje já salientado num comentário sobre a música na adoração a Jeová, vamos ver um texto que ajuda-nos a entender como é que a música é importante na nossa adoração. E vamos ver que havia servos de Jeová que até eram excluídos de outras designações só para se focarem à música, talvez para fazer músicas e treiná-las até. Portanto, é uma boa matéria para pesquisarmos mais a fundo, porque a matéria é pequenina, podemos ir pesquisar mais a fundo nessa parte. É o que vamos ver para a semana que vem. E vamos terminar, como vamos ver para a semana, com uma música a Jeová, com um cântico, e vamos entoar este cântico a Jeová, alto e bom som, e o tema é Os teus caminhos quero entender. Para a oração final está designado o irmão Luís Pinheiro.